a Vânia com uma sequência, né, do A Aventura de Ser Você. Então, ela está vindo trazer bastante reflexão, bastante ferramenta, bastante... Ela pode falar muito melhor do que eu, mas ela está trazendo coisas bem legais e interessantes aí para o nosso autoconhecimento e para o nosso desenvolvimento. E o programa Próximo Passo, que segue aí desde o início da pandemia, com atividades para saúde emocional, saúde física e também um espaço para network, está contando aí com a nossa terapeuta Vânia Aragão. Seja muito bem-vinda mais uma vez, gratidão por estar com a gente, gratidão por toda essa contribuição e o espaço é todo seu. Eu é que agradeço, Ale, mais uma vez. É muito legal ter essa oportunidade de estar aqui com vocês, compartilhando as minhas mais novas descobertas. Bom, eu não sei se todo mundo que está aqui já participou de alguma outra live, então vou me apresentar de novo. Por sugestão da Suzana, né, que da outra vez eu não fiz, hoje a Su não está aí, ela falou comigo, mas enfim. Eu sou Vânia Aragão, estou terapeuta holística, terapeuta integrativa. O que significa isso? O que difere esse tipo de terapia das demais? É uma terapia que trata a pessoa como um todo, não trata só o físico ou só o emocional. Todo mundo fala. Trata o ser integralmente, né? Todos os corpos. Venho do mundo corporativo, sou graduada em administração de empresas, trabalhei com tecnologia minha vida inteira praticamente, tive empresa, enfim. Adoro tudo que eu fiz a minha vida inteira, foi bem bacana, bem desafiador, muitas conquistas. E há 4 anos eu tive uma depressão e me tratando com uma terapeuta também dessa mesma linha que eu trabalho hoje, uma terapeuta integrativa, eu meio que me apaixonei pelas coisas que eu aprendi com ela e pelas coisas que eu percebi no meu corpo durante o tratamento. Eu não tomei nenhum remédio, eu sempre fui bastante resistente à medicação alopática, eu já me tratava com homeopatia desde que a minha filha nasceu, há mais de 20 anos, e algumas coisas me intrigaram muito, sabe? Quando dá um estalo assim, você fala, como assim? O que é isso, né? E eu sempre fui, desde pequena, muito questionadora, muito... Não é muito fácil me comprar, sabe? As coisas não me convencem muito fácil. E eu sempre tive alguma coisa que me dizia que devia existir alguma coisa além do que tudo isso que a gente está acostumado a ver na medicina, enfim, nos tratamentos. Eu perdi uma sobrinha, uma prima da minha filha, que na verdade antes da minha filha nascer era uma sobrinha do meu ex-marido, e eu era muito ligada a ela, e desde aquela época eu sempre senti alguma coisa assim, deve haver alguma coisa, tem que existir alguma coisa que cure, que salve uma criança, né? Ela faleceu com 3 para 4 aninhos, enfim. E isso sempre viveu rondando a minha cabeça e até que agora há 4 anos, enquanto eu me tratava, eu comecei a perceber coisas e a aprender coisas que eu falei, uau. Até que chegou a oportunidade de eu fazer o meu primeiro curso de Access Consciousness, que é uma empresa dos Estados Unidos, na Califórnia, e foi onde começou a capotar tudo. Eu falei, nossa, parece que era aquela coisa que eu acreditava que existia, parece que agora eu descobri, realmente existe. E comecei a estudar, foi uma briga grande, eu me convencer de que essa transição de carreira era possível. A gente tem uma série de crenças, né, sempre, que é o que as ferramentas trabalham, e eu sempre brinco, o meu maior exemplo sou eu mesma, porque o mais difícil foi eu vencer a minha mente, mas enfim, cá estou, terapeuta há 4 anos, tenho o consultório há 3 anos e meio,
e venho, graças a Deus, ajudando muita gente, vendo muitas, como as pessoas dizem, muitos milagres acontecendo, porque a medicina não explica, as pessoas não entendem, e as pessoas se curam e melhoram, e de doenças ditas incuráveis, doenças autoimunes, doenças que a medicina não trata, e simplesmente as pessoas melhoram, e de uma forma muito rápida. Enfim, não vou me aprofundar aqui, mas só para vocês entenderem que eu estou hoje terapeuta por ter me apaixonado. A minha vida inteira eu sempre abracei tudo que eu fiz e fiz com muito amor, com muita garra, com muita intensidade, e é assim que eu vivo hoje com as terapias. Enfim, a gente vem trazendo algumas ferramentas de Access Consciousness, especialmente de um livro, um dos livros que eles têm, que é o Sendo Você Mudando o Mundo, Being You and Changing the World. É um livro maravilhoso, eu super indico para todo mundo. E então vamos lá. Vamos às ferramentas do dia. A gente já falou no primeiro dia, vou só dar uma recapitulada, que tudo é energia. No meu Instagram tem alguns posts falando sobre as lives anteriores, né? Sobre a ótica da física quântica. Absolutamente tudo que tem no universo é energia, o que a gente vê e o que a gente não vê. E nós, enquanto seres humanos, nós somos seres vibracionais, o nosso corpo vibra, as nossas células vibram. Então, tem lá uma tabelinha das escalas, da escala das vibrações, né? Cada emoção corresponde a uma frequência medida em hertz, enfim. Neurocientistas, pesquisadores, há muito tempo já estudaram isso, já tabularam tudo bonitinho. A metafísica já traduz a grande maioria das doenças relacionando ao fundo emocional, né? Que tipo de emoção, que tipo de pensamento você tem em determinadas situações que você vive, né? Porque cada pessoa diante do mesmo fato não reage igual. E então, essas ferramentas servem para a gente trabalhar toda essa energia, toda essa memória que o nosso corpo produz, nosso corpo guarda, de tudo que a gente vive durante a vida, e vida considerem desde vida intrauterina, né? Desde antes do nascimento. Então é isso, as ferramentas que a gente ensina são para ajudar vocês a primeiro perceberem o corpo, o que o corpo está vibrando, o que o corpo está tentando falar para você, porque o tempo inteiro o nosso corpo fica tentando dar sinais, pode ser através de uma dor, pode ser através de um espirro, de uma tosse, de uma queda de cabelo, do que for, até de um tumor. E a gente, na grande maioria das vezes, não sabe ler, entender o que o corpo está querendo transmitir para a gente, né? Para a gente conseguir se olhar e ir atrás da cura. Porque aí a gente está falando de cura, né? A primeira coisa que a gente faz é procurar um remédio e tentar remediar, tapar o sol com a peneira, e daí não funciona. Porque a causa da dor, o problema, a raiz em si, o gatilho que está trazendo todo a dor, o problema que seja, está mantido no corpo. Então, muito bem. Partindo daí, vamos considerar que todo mundo já sabe como que o corpo funciona. As ferramentas que a gente ensina é para que vocês, mesmo sem entender racionalmente, mas praticando, depois no final eu vou perguntar se tem alguém aqui que participou das lives anteriores e está usando as ferramentas passadas, se alguém percebeu alguma mudança, enfim. O objetivo é justamente esse, perceber que a vibração do corpo muda quando a gente usa as ferramentas, mas tem que usar.
Tem que usar de verdade, é que nem ir à academia, não adianta só fazer a matrícula e ir uma vez a cada 15 dias, uma vez por semana, enfim. Quanto maior a frequência, maior o resultado. Na verdade, mais você percebe o resultado, né? Com mais facilidade. Por quê? Porque o corpo responde mais rápido. Então, vamos lá. A primeira ferramenta de hoje, que é uma das principais ferramentas do Access, é fazer perguntas. Mas como assim fazer pergunta? Para o nosso subconsciente, meio que ser enganado, entre aspas, pelo que você está falando, porque a fala é uma frequência energética. E quando, na grande maioria das vezes, quando você está se sentindo triste, incomodado, enfim, ansioso, irritado, certeza absoluta que você está com algum pensamento repetitivo na maioria das vezes, e isso é o que está mudando a sua vibração. E a pergunta serve para quê? Para expandir essa energia, né? Então, uma pergunta verdadeira, ela sempre te empodera. E quando você faz a pergunta, você não pode responder, você não pode pensar na resposta. Por quê? Porque a resposta faz o extremo oposto, a resposta desempodera. Tá bom? Então, o Access tem algumas perguntas prontas, vamos dizer assim. É óbvio, cada um pode criar a maneira que desejar para cada situação, você pode criar perguntas diferentes, sempre com o objetivo de expandir aquela coisa que está te inflamando ali. Então, uma das perguntas, o que está certo sobre isto, né, determinada situação que esteja acontecendo, ou o que está certo sobre mim, que eu ainda não estou percebendo. Por quê? Porque segundo as leis universais, a gente não tem controle de nada, né? Eu já falei sobre isso, e tudo que acontece absolutamente, por pior que seja, por mais que a gente julgue como ruim, está sempre certo. Ah, mas, sei lá, perdi um filho, bati o carro, enfim, coisas que a gente julga, né? Por algum motivo isso tinha que acontecer para você e por algum motivo isso veio ser alguma contribuição na sua vida. Você atraiu isso de fato. Então, quando a gente faz a pergunta, você para de ficar mentalmente reclamando, né, que aquilo, enfim, tá te incomodando, tá te doendo de alguma forma. A pergunta expande a energia e você vai perceber a resposta naturalmente. Em alguma coisa ou no próprio corpo, vem, enfim, a resposta vem para você. Outra pergunta, o que verdadeiramente é possível que eu estou recusando ser ou receber? O que significa isso? A gente tem o hábito, pelas crenças que nós temos, de nos fecharmos para receber, seja o que for. Todo mundo sabe muito nessa existência, a gente é educado a sempre dar, 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 dar. Receber ninguém sabe. Às vezes até um elogio, né? Você encontra alguém, nossa, seu cabelo tá bonito, sei lá, você cortou, né? Ai, não, você tá achando mesmo, mas tá sujo. Enfim, um mínimo que seja um elogio, a gente não recebe, né? Então, como seria fazer perguntas e expandir e estar disposto a ser ou receber qualquer coisa que for possível, sem julgamento, né? Então, essa é a segunda pergunta. O Access tem muito isso de fazer escolhas, né? Você tem que fazer escolhas a cada 10 segundos. Escolheu alguma coisa e escolhe o como isso vai se dar, o como isso vai acontecer, você não se preocupa. Simplesmente você escolhe e você vai perceber que o universo vai se movimentar e a energia vai criar e vai te entregar o que você escolheu. E aí eles falam,
Você pode escolher alguma coisa e se arrepender, não tem problema nenhum. Simplesmente você escolhe outra coisa, né? Você não precisa, ó vida, ó céus, eu escolhi isso e se agarra nisso, não tá bom para você, tá pesado, tá dolorido, tá sofrido, mas você não abre mão porque por algum motivo, né? Você fez um contrato aí com você mesmo e você acredita que você não pode fazer outra escolha. E de fato você pode. Então, que escolha posso fazer hoje para mudar esta situação imediatamente? Acho que essa é uma boa pergunta para a situação que a gente está vivendo com essa pandemia, né? O que a gente pode escolher? Que contribuição a gente pode ser que crie uma realidade diferente para tudo isso que a gente está vivendo? Só pergunta. Só pergunta. Pergunta e você vai perceber que o incômodo que você estiver vivendo, o desconforto que você estiver vivendo, você vai perceber que vai ficar mais leve, vai te aliviar, vamos dizer assim. Outra coisa importante. Não existe uma resposta certa. Quando a gente procura uma resposta certa, a gente está se fechando para receber. O certo e errado, energeticamente, não existe, porque você estaria julgando, né? Até porque o que é certo para uma pessoa não necessariamente é certo para outra, né? Depende da percepção de cada um. Então, não busque resposta certa. Simplesmente receba. E a resposta vai vir em forma de alguma energia sempre. O seu corpo vai vibrar diferente, você vai perceber isso conforme você vai exercitando, a sua conexão com sua vibração, com o seu corpo vai melhorando e você vai cada vez mais facilmente entendendo as respostas do corpo. É bem divertido experienciar isso. E a próxima ferramenta eu fiz umas anotações aqui, por isso que eu estou lendo aqui do lado. É bem interessante essa. A gente tem o hábito de decretar as coisas, de concluir as coisas. Isso é assim. Porque eu sou ansiosa. Porque a minha filha é, sei lá o quê, relaxada. Porque, enfim, conforme você afirma ou mentalmente ou verbalmente, concluindo alguma coisa ser de determinada maneira, energeticamente, você não está dando chances para que isso se modifique. E normalmente a gente faz isso com as coisas que incomodam a gente. E aí o efeito é o contrário, né? Ao invés da gente estar contribuindo para expandir, para tudo isso melhorar, a gente cria mais do mesmo, né? Do que está incomodando. Então, cada definição, conclusão e limitação de que você está disposto a abrir mão, abre um espaço e uma possibilidade totalmente diferente na sua vida. Vou repetir. Cada definição, conclusão e limitação de que você está disposto a abrir mão, abre um espaço e uma possibilidade totalmente diferentes na sua vida. Então é isso. Tentar prestar atenção. A gente faz muito isso no piloto automático. Muito, o dia inteiro, o tempo inteiro, com tudo. Por exemplo, vou dar uma situação que sempre acontece no consultório. Normalmente são as mulheres que me procuram primeiro e muitas vezes tem queixa que o marido não está bem, nananana. E daí ela fala, seria tão bom meu marido vir, ele precisa tanto, não sei o quê. Mas não adianta porque ele não vem. Aí eu viro e falo, você tem certeza que você quer que ele venha? Porque se você quer que ele venha, a primeira coisa que você tem que fazer é parar de falar que ele não vem. Enquanto você falar ele não vem, você está fechando qualquer possibilidade que existe dele se interessar e vir.
E aí é muito engraçado, porque daí a gente trabalha essa energia no consultório, na própria sessão da mulher, e aí ela vai para casa, comenta, não sei o quê, e o cara aceita vir de cara, assim, na primeira. Ela fala, Vânia, não é possível, como que pode, não sei o quê. Eu tinha certeza que ele não ia, porque ele é super fechado, porque ele não acredita, por quê, por quê, por quê. E daí eu falo, você percebe que a grande maioria das limitações são a sua mente que está criando? E a nossa mente, óbvio, mestre em julgamentos, que todos nós somos, né? Eu não sei por que a gente aprendeu isso nessa existência. A nossa mente é muito boa de julgar tudo, né? Usando as nossas crenças do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é ruim, porque isso pode, isso não pode, isso mulher, não sei o quê, isso homem, não sei o que lá, isso, enfim, é. E aí a gente acha que tem que viver para atender esses padrões impostos, vamos dizer assim, não vou nem dizer pela cultura, pela sociedade, porque a gente que impõe para nós mesmos, né? Então, uma série de coisas, né? Pode ser em relacionamento, pode ser em relacionamento afetivo, né? Pode ser em relação entre pais e filhos, em escolas, no dia a dia, qualquer coisa. O que a gente mais faz é isso. Tem mais uma frase aqui que eu anotei para vocês. Lembre-se, você nunca pode abrir mão de quem verdadeiramente você é, mas apenas de qualquer limitação, julgamento ou mentira que está lhe impedindo de escolher ou criar algo mais grandioso. Então, é por isso que o título aqui das nossas chamadas, do nosso Zoom, é como você seria se você fosse você, né? A aventura de ser você. Por quê? Porque muitas vezes a gente está seguindo padrões que não fazem parte do nosso ser, que são coisas que não são leves para a gente. E simplesmente a gente reproduz porque a gente comprou o ponto de vista, muito provavelmente, de alguém próximo da gente, de alguém que a gente ama, né? Dos nossos pais, tios, avós, irmãos, enfim, professores. E aí a gente toma aquilo como certo e carrega como certo e vive fazendo escolhas com base nisso, mesmo sendo pesado para a gente, mesmo aquilo incomodando a gente. Eu não sei se vocês conseguem lembrar de alguma situação assim, mas eu me lembro de inúmeras. E quando a gente consegue desconectar essas memórias, né, essas conexões neurais que a gente carrega no subconsciente, quando a gente consegue dissipar e limpar tudo isso, realmente abre um espaço absurdo de possibilidades e você, de fato, consegue criar uma nova realidade para você viver. Então é isso, essas são as nossas 2 ferramentas de hoje, fazer perguntas e esse convite para estar disposto a abrir mão de todas as limitações e conclusões que a gente cria. Ficou claro? Vocês têm alguma dúvida? Gostaria que, se tiver alguém que assistiu as lives anteriores, pudesse comentar se usou algum dos exercícios, alguma das ferramentas, teve algum resultado, o que vocês acharam? Eu acho que alguém já comentou alguma coisa, Lê, eu não consegui ler. Isso. Estou colocando aqui, a hora que você começou a falar sobre a dor no corpo, né? O que estava, como a gente vem deixando acontecer com o nosso corpo, como as coisas, como o nosso corpo grita, né? Quando a gente está nessa situação mais de estresse e a gente acaba, como reflete tudo no nosso corpo, né? Então a Edilene, ela comentou aqui que nos últimos meses ela tem vivido um momento muito tenso na empresa que ela trabalha, porque houve uma mudança de liderança, né? E passou e observou que ela começou a ter dores constantes em todo o corpo, principalmente mãos, joelhos, e ela entende que ela pensa, né, que é o reflexo deste momento aí que ela tem que superar.
Na verdade, assim, é Edilene, né? Como seria, Edilene, ao invés de você pensar que isso é um momento que você tem que superar, você simplesmente baixar todas as suas barreiras e os julgamentos que você está fazendo sobre essa nova liderança e receber. Porque alguma contribuição isso está sendo para você. E é a sua resistência a tudo isso que está causando as dores no seu corpo. Então, uma das perguntas que você pode fazer, que a gente colocou aqui hoje, o que certo tem nisso que eu não estou percebendo ainda? E quanto às dores, outra pergunta que você pode fazer, que eu não sei se você estava na live passada, que eu passei, perguntar a quem pertence essa dor. Pergunta para o seu corpo, porque isso não é seu. Isso é algum julgamento que o seu subconsciente está produzindo e muda a vibração e desencadeia o sintoma no corpo. Experimenta fazer isso. Eu não sei se você toma remédio, como que você procura se cuidar, mas na medida do possível procure evitar, porque o remédio na maioria das vezes traz efeitos colaterais, enfim, acúmulos, né, nos rins, no fígado, enfim, em alguma parte aí do seu corpo. E o que eu gosto de falar sempre para as pessoas? O que te leva à dor é a mudança na sua vibração. E o que te leva à ausência de dor, o que te leva à cura, é o processo oposto. É mudar a vibração ruim, de irritação, de raiva, de medo, enfim, que eventualmente vem um sentimento por trás de desvalorização, de impotência, de medo de perder o emprego, sei lá, algum sentimento vem e essa tensão que você cria, né? Porque o corpo fica brigando, tudo que a mente está pensando com a vibração que está desencadeando. É o que traz as dores. Então, quando a gente põe as perguntas na mente e muda, dá oportunidade para o corpo mudar a vibração, naturalmente a dor vai embora. Eu tenho muitos casos de atendimentos que as pessoas chegam a mim e procuram por outras questões e não me falam de queixa de dores no corpo, às vezes dor no joelho, dor na coluna, dor no cóccix. Eu tive um rapaz a semana passada, ele, não, mas é quando eu fico muito tempo sentado, não sei o quê. E eu falei, não pode ter certeza que a dor vai passar. E ele não acreditava, lógico. E ele foi embora sem dor e está sem dor até hoje, e claro, dá risada, né? Porque quer entender e não consegue entender. Mas o fato é, mudou a vibração, tirou os pensamentos repetitivos que estavam preocupando, ele estava com um problema de saúde em família bastante sério, e só que ele saiu bem, saiu da sessão super otimista, enfim, mudou a vibração, foi embora a dor, foi embora a depressão, toda a angústia, a tristeza que ele estava passando. Então, procurar perceber que o que cria a dor é a vibração do corpo, a vibração baixa, lá no Instagram tem a escala das vibrações, e quando a vibração melhora, quando você começa a subir a sua vibração, naturalmente o corpo se livra das dores, das doenças, seja que doença for. Seja pela medicina mais complicada que for, porque foi o corpo que criou a doença, né? A doença não vem por acaso. Então, da mesma forma, ela vai embora. É mágico, é maravilhoso. Espero que você deixe de fazer o seu corpo sofrer. Porque em todo trabalho a gente tem, né, perrengues, independente do motivo, seja por troca de liderança ou não. Mas o problema é a gente
aprender a não trazer, não deixar isso mudar a nossa vibração e adoecer. Seja que doença for, um resfriado, uma depressão, uma síndrome qualquer, um tumor, qualquer coisa, tá bom? Depois me conta se você fizer os exercícios, se você melhorou. Muito obrigada. Imagina, não por isso. E até para completar, Vânia, ela até comentou aqui que ela evita remédio, sim, ao máximo, né? Que ela estava comentando. Aí eu falei para ela que se ela quisesse abrir o microfone, conversar com você também, para ficar à vontade. Claro. E fica à vontade também, se quiser conversar comigo fora da live, estou super à disposição. É um prazer. Obrigada. Obrigada, Edilene. Martinha, com você. Oi, Vânia. Preciso abusar de você bastante. Sabe o que é, Linda? Você falou uma frase aí que me fez pensar um pouco, né? Da gente viver muito a vida do outro, né? E eu acho isso, depois de um certo tempo, talvez a maturidade, faz a gente viver a nossa vida, né? E eu falo a vida do outro, nem é o outro de relacionamento, nada disso. Às vezes dos pais, da religião, você fica com muito disso na cabeça, achando que tem coisas erradas, que isso, que aquilo. E eu acho que isso também demora muito para a gente, não digo nem tirar da cabeça, a gente ponderar um pouco, né? Que tem coisas que eu acho que, por exemplo, da minha criação, que não cabe mais, né? A base dos meus pais, sim, mas primeiro que o mundo é diferente, a gente está numa outra era que não tem nem como comparar com o que já aconteceu. Mas tem coisas que não vem. Eu lembro que a minha tia tinha 3 filhos homens e eu filha única mulher. Aí ela falava, ela queria que a minha mãe me desse para ela. Imagina que loucura, que ela achava que minha mãe, como trabalhava muito, minha mãe sempre teve escola, tudo achava que ela não ia ter tempo, não ia saber cuidar de mim. Minha mãe falou, imagina, não saber cuidar da minha filha. Você é doida, não existe negócio. Mas antigamente tinha muito isso, né, Martinha? Tinha, porque a minha tia era mais uma pessoa do lar, assim, minha mãe sempre foi para frente, fez 3 faculdades. Sempre tinha alguém para querer fazer o papel. E aí eu lembro que quando eu ia para casa dela, dessa minha tia, ela tinha que falar, vou ensinar você a bordar, vou ensinar você a cozinhar. Eu não quero fazer isso. Eu não quero. Aí a minha mãe falava assim, aí eu ficava naquela situação, minha mãe falava, não, você tem que fazer o que você quiser. E eu fui criada assim, nossa, eu queria que eu tivesse a oportunidade de falar isso tudo de novo com a minha mãe, que infelizmente já foi há muito tempo. E agradecer, porque ela sempre deu a opção de eu fazer o que eu quiser. Que maravilha. Sabendo que tinha os porquês, né, de tudo isso, né? Mas respeitando as suas escolhas, né? E ela chegou uma vez para minha tia e falou assim, minha filha não vai saber bordar, ela não vai aprender a cozinhar, porque ela não quer. E ela não vai fazer o que ela não quer. Então, você para de fazer isso com a minha filha, porque não dá, não cabe mais isso, entendeu? E eu lembro disso. Nossa, nitidamente, acho que eu tinha uns 11 anos de idade. E tanto que eu fui aprender a cozinhar agora na pandemia, que eu nunca sabia nada. Não sabia nada. E minha mãe sempre falava, vou te falar uma coisa, o que não pode faltar na sua casa é um bom abridor de lata. Que abre as latas, você come lá e tá tudo certo, não tem problema nenhum, né? E isso, para minha vida, foi, assim, absurdamente bom, porque eu aprendi, com a convivência com a minha mãe, de ter as minhas opções. Até nos meus relacionamentos, eu acabei falando, isso eu quero, isso eu não quero, isso cabe para mim, isso não cabe para mim. E eu acho que isso é muito importante na vida da gente, entendeu? A gente chegar num ponto, primeiro a gente realmente, isso que você fala assim, realmente a gente assumir o que a gente é, entendeu? Os nossos gostos, as nossas vontades,
o que você realmente gosta, o que você realmente quer na sua vida, e pegar os obstáculos e ir tirando mesmo, porque quem vai gostar da gente é a gente mesmo, né? Porque ninguém vai gostar mais da gente do que a gente, né? E ninguém vai sofrer mais do que a gente também nas coisas, né? Nas nossas decisões da vida, que às vezes é muito, muito doloroso, mas eu acho que tem que assumir mesmo que a gente é e pronto, acabou. Quem gostar, gostou. Não gostou, paciência. O que a gente vai fazer, né? Agradar todo mundo a gente não vai conseguir, né? Exatamente. Não tem, porque senão... É o que a gente tenta fazer na maioria das vezes, né? Não sei se você vai concordar comigo, Vânia. Senão você acaba criando vários rótulos. Nas situações. Sabe? Você cria, aqui eu sou de um jeito, não sei, com outra pessoa eu sou de outro, na minha família eu sou assim, com meus amigos eu sou assado. Então você vai criando vários rótulos na sua vida que chega uma hora que você não sabe nem quem você é. Né? Se você não realmente assumir... Você se perde de você. Eu sempre falo isso para as pessoas. Em que momento você se perdeu de você? Exatamente. Porque a pessoa vive tão no piloto automático que não sabe o que ela gosta, o que põe a vibração para cima, o que faria feliz, entendeu? É incrível. Exatamente aquela história que eu te contei do skate, sei lá, se fosse uma coisa dessa, eu já, não vou mais andar de skate. Tia, eu não quero aprender a bordar, eu quero aprender a andar de skate. Nossa, devia... Né? Eu gosto de bola, minha vida inteira eu joguei voleibol, minha vida inteira fui de esporte, eu gosto disso, eu não gosto das outras coisas, entendeu? E eu lembro até uma vez que eu era doida para ter um chute. Quem é velho aí sabe, quem é novinho não sabe o que é isso. Os preguinhos pretos na sola. E era meio... Era de menino, não podia. Menino. Nossa, um horror menina que usasse aquilo. Total, que tinha umas travinhas, era como uma joelheira, né, antigamente. E eu sei que insisti muito para minha mãe. Falei, eu quero. Ela, vai, toma esse chute aqui, pronto. Ela ficou um pouco... Ela demorou para me dar, eu lembro disso. Aí sei que eu fui para a escola, tal, não sei o quê. Tudo, causando. Eu fui me achando, né? Aí todo mundo fala, tênis dela, tênis de menino, não sei o que lá. Aí eu cheguei em casa chorando. Falei, ai, mãe, me chamar de menino, não sei o que lá. Bullying. Bullying, tá? Eu nem sabia que era isso, né? Antigamente. Era bullying. Aí eu lembro que minha mãe parou assim, sentou, falou assim, se você é um menino? Eu falei, não, eu sou uma menina. Você não pediu para ter o skate, para ter o chute? Assume a tua história agora. Olha. Então, se você não quiser, você não vai, não precisa mais. E agora, se você quiser, se gosta do seu chute, você vai e pronto, acabou. E pus o chute e deixava os meninos falar, não estava nem aí, estava com o meu chute, entendeu? E isso até hoje, eu uso a roupa que eu quero, a roupa que eu tenho vontade, eu não estou nem aí. Estou aqui que vai achar se a minha roupa está rasgada. Tem medo de ser julgada. Eu não tenho medo nenhum, Vânia, nenhum. Isso foi muito da minha criação. Eu acho que tem coisas que atrapalham muito a vida da pessoa. Posso estar errada. É a criação e a religião. Com certeza, com certeza. Na verdade, uma série de coisas, né? Enfim. Mas vou fazer se terminou, vou fazer um parênteses na sua história, só para você perceber a energia dessa situação. Você consegue imaginar se a sua tia não tivesse criado essa coisa em você, não quero aprender a bordar, não quero aprender a cozinhar, não quero... Percebe que abre um espaço para as coisas ser... Porque daí você criou uma barreira e falou, isso eu não quero. Aí você insistiu em não querer, meio que para contrariar, porque o que eu quero é isso. Percebe? Que tem um... Sim. Então, se ela não tivesse dito nada, se a sua mãe não tivesse... Porque, óbvio, a criança se sente protegida, se sente acolhida, a criança gosta disso. Então, o certo, né, é o que a sua mãe fez para você, maravilhoso.
Mas que outras possibilidades você poderia ter vivido se você não tivesse concluído que aquilo era chato, que aquilo você não gostava, que aquilo... Sabe? Minha tia, não. Gosto da minha mãe que deixa eu fazer o que eu quero. É. Percebe? Sim. E isso a gente faz com tudo. Por quê? Porque a gente se apega no mais confortável. Eu brinco, né? É a zona de conforto que cria um desconforto e você não consegue sair dali. Por quê? Então, Porque você se restringe e você fica vivendo naquela conclusão e beleza, tá tudo certo. Então, assim, aprendi a cozinhar só na pandemia. Ok, você sofreu com isso? Provavelmente não, pode ter passado alguma saia justa, mas enfim. Quanto você poderia ter criado se você... E assim, não sei como é a sua relação com o cozinhar hoje. Isso eu estou dando como exemplo pontual que você está falando, mas serve para tudo, né? sim. Então, assim, pode ser divertido, pode ser prazeroso, você pode estar curtindo, você pode estar descobrindo, sei lá, que você gosta de comer coisas que você nunca tinha comido, fazendo receitas, inventando, criando ou pegando receitas e reproduzindo. Então, você poderia ter criado momentos com amigos, de jantares, você, sabe, uau, olha que delícia isso que eu faço. Sei lá, o que te diverte. Entendeu? É como se você se fechasse para isso por ter criado essa definição, essa conclusão. É o que a gente falou, a última ferramenta. Uma limitação. E pã! Concretou ali que aquilo não era legal. E tudo bem, você não vai morrer por causa disso. Entendeu? Mas energeticamente a gente quer o quê? Expansão, expansão, expansão. E se abrir para receber. O que de bom seria o que a tua tia estava querendo te ensinar? Porque eu não tenho dúvida nenhuma, certeza absoluta, ela estava com todo o amor dela ali para te dar. Concorda? Por mais que fosse uma coisa que você não gostasse, que te incomodava, que não era o que você queria aprender, mas se não existisse essa limitação, essa conclusão, vocês poderiam ter criado o que mais é possível. Talvez que ela foi imposto, entendeu? Com certeza, com certeza. Isso eu acho que fica, você acaba limitando, né? É Pelo o que menos no meu vem o caso. julgamento e fala, não, ela não vai mandar em mim, sabe? Mas aí é que tá, Martinha. Quando você usa as perguntas para expandir, mesmo que é imposto, não te incomoda. Você não julga. Não cria essa... Entendeu? Porque às vezes eu acho que, por exemplo, como eu fui criada muito naturalmente, as coisas aconteciam naturalmente, né? E eu acho que eu tinha essa raiva mesmo da minha tia, porque ela falava, não, você tem que fazer, você tem que fazer. Eu falava, é isso mesmo que você falou. Aí eu falava, eu não vou fazer, entendeu? E bati o pé, não, porque se fosse uma coisa natural, vem aqui, vou pegar esse botãozinho aqui que caiu, não sei o quê, me ajuda a fazer o negócio do bolo, que a minha tia cozinhava super bem, assim, ficava esperando para passar o dedo lá na massa do bolo, que eu adorava. Então, se fosse uma coisa mais assim, eu acho que talvez eu falava, vou fazer aqui, né? Nada é imposto, mas eu acho que quando as coisas é muito impostas, sabe, uma criação muito rígida. Muito provavelmente ela tinha essa energia pelo fato dela não ter tido nenhuma filha. Sim. E aí as expectativas que ela tinha, os desejos que ela tinha, ela queria realizar com você, que não tem nada a ver, né? E essa bobagem que tem na criação, que o homem não pode lavar, que o homem não pode cozinhar, que o homem não pode fazer isso. Você não falava para ela, ensina teus filhos a lá. Eu falava, depois de mais velha, eu falava, faz isso com os meninos, porque só faz com os meninos, por que tem que ser comigo? Não, porque você é mulher, entendeu? Você tem que fazer isso, meus filhos não... E aí, eles casaram e hoje em dia, ainda bem que as mulheres mudaram a cabeça deles, são caras
super prestativos dentro de casa, e a gente comenta, né? Que eles, tipo, o primo e irmão, a gente comenta, pô, que bom que você não ficou com aquilo da sua mãe, né? Porque seria horrível um negócio desse, entendeu? Essas regras que a mulher só pode fazer isso e o homem fazer aquilo. Que a mulher não pode fazer isso e o homem não pode fazer aquilo. E isso é uma tremenda bobagem. Vou te falar, eu conheço casos de filho único sempre sofre mais, né? Porque todas as expectativas ficam só em cima dele. A mãe extremamente dona de casa, extremamente vaidosa, tudo impecável, cristais, talheres de prata, renda, sabe? Só teve uma filha e a filha é o extremo oposto e você teve sorte de não ser a sua mãe, né? De ser a sua tia, você se livrou. Imagine se fosse a sua mãe. Esse caso que eu tô falando era a mãe. Você é filha única também? Eu sou. Então, era a própria mãe. Então, a mãe queria fazer isso. Queria não. Fez. Só que isso, Martinha, gera tanto problema. Na verdade, desde criança, né? Desde a infância. E ninguém percebe. Porque para a mãe é amor, para a mãe é o certo, para a mãe é o que ela tem que ensinar. Entendeu? E daí é a mãe, né? Quem que vai contra o que a mãe está falando? E aí o que acontece? Vira um adulto com autoestima lá embaixo, enfim. Aí precisa muita terapia para... Aí a conversa para tem dificuldade de relacionamento, tem dificuldade profissional. Por quê? Porque tem um amor pela mãe, mas ao mesmo tempo tem um ódio por tudo aquilo que a mãe quis implantar nela, quis que ela fosse, né? Toda a limitação que criou. E é por isso que a gente vê tantos adultos complicadinhos por aí hoje, né? Porque a gente vem desse padrão de educação, né? Hoje isso está mudando bastante, enfim, hoje está muito mais... Hoje eu diria que a gente tem de tudo, situações, não gosto de dizer melhores e piores, mas enfim, mais fáceis, mais difíceis, mas ainda tem crianças que vivem situações assim, e tem situações que trazem mais trauma ainda, vamos dizer assim, né? E todas, no fim das contas, fazem o quê? Desempoderam e invalidam o ser. Né? Como se a mãe também fosse num papel de uma serviçal, né? A mãe, às vezes, na casa, ela é uma serviçal, ela tem que fazer tudo, sabe? O filho não é capaz de colocar um copo em cima da pia, e ela fica ali naquele ciclo que ela não consegue sair dali, entendeu? Hoje, principalmente, né? No momento que a gente está, mais ainda, né? Não é e certo. É isso, e é por isso que a gente vê tanta depressão, tanto pânico, tanta ansiedade, né? Tanta tristeza, tanta separação, porque a pessoa está fora dela, ela não está bem com ela mesma, ela está... E aí chega meio que sai do controle, né? A pessoa não sabe não tem nem consciência do que está acontecendo, a sensação que dá é que tudo na vida está errado. Nada funciona, tudo dói, e aí vem doença, e daí, enfim, capota tudo. É uma bola de neve, né? Uma coisa vai gerando a outra. Na verdade, esses traumas, né, posso dizer assim, essas experiências que a gente vai memorizando no subconsciente, vão sendo somatizadas, né? Você vai juntando. Aí muitas vezes você falar que poderia ser uma solução, você se expressar, você pôr para fora o seu ponto de vista, você, né, dialogar,
não consegue, daí engole, 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 engole sapo, né? Como dizem, eu sempre falo. Sapo dá dor de estômago, sapo dá gastrite, sapo no estômago traz um monte de prejuízo, né? E é isso, até quando você vai escolher engolir sapo? Aí tá aí uma coisa que eu não engulo. Nem giria não engulo. Quanto mais um sapo. Nem um girininho. Eu lembro do exemplo que você deu o dia que você estava andando. Você estava andando de quê? De skate? É. Que as mulheres se separaram, você falou um monte lá. É isso aí, tem que pôr para fora mesmo, não tem que levar para casa. E assim, de uma forma adequada, né? Você não precisa ser grosseira, você não precisa ser. Simplesmente põe seu ponto de vista. Porque aí é isso mesmo que você está falando. A gente vai engolindo, engolindo, e cada vez vai engolindo mais seco, e chega uma hora que não passa mais, né? Aí Eu você já chega no... experimentei uma gastrite. acho que aí você chega num ponto que não tem condição. Eu já fui muito bocuda, né? Que eu já te falei, já fui mais bocuda, assim. E hoje em dia eu estou mais tranquila, assim, sabendo colocar com tranquilidade, que eu não tinha essa tranquilidade, não. Mas agora eu estou conseguindo fazer isso, mas eu não deixo de falar, não. Porque não precisa, né, Martinha? Você não ganha nada. Muito pelo contrário. Quando você vai falar inflamada, quando você se exalta, quando você fala com raiva, você está vibrando raiva. E essa vibração fica onde? No seu corpo. Então, só faz mal para você quando você vibra raiva, quando você vibra medo, orgulho, inveja, uma série, né? Todas aquelas vibrações baixas, né? Abaixo da vibração da Terra. O prejuízo é só seu. E daí eu falo isso para as pessoas, né? Se poupe. Porque quanto mais você se expõe a essas vibrações, mais você abre chances de adoecer e você é que vai ter que consertar, você vai ter que curar, seja por que meio for. Ou por terapia, ou por alopatia, tomando remédio, enfim. Vai para o hospital, vai o que for, né? Vai ter pedra no rim, vai ter não sei o que na vesícula, vai ter tudo, vai ter não sei o que no coração. E a gente tem que se policiar muito, né? Muito nisso. A semana passada aconteceu um negócio interessante. Eu fui ao banco e estava o vigia assim lá dentro. Aí eu falei para ele, boa tarde. Ele já fez assim, ó. Eu não queria nem saber o que. Eu nem ia falar nada do banco, eu estava precisando de envelope, não tinha quase ninguém na agência. Eu queria perguntar só para ele se ele sabia de algum lugar que tal tinha envelope. E ele nem. Eu falei, boa tarde, ele já fez assim, ó. Nossa. Aí eu olhei, eu fiquei pensando, o que leva uma pessoa a falar isso? Que ignorância. Para que As esse cara tá fazendo? pessoas é uma predisposição a estar implicando com tudo sempre, né? Mas que tá, a vibração ruim tá dentro dele. Porque assim, ele tá aí para isso, meu Deus do céu. Vai procurar outro emprego, então. Não adianta. E ainda mais um trabalho desse, que no dia seguinte ele vai estar para fazer só a mesma coisa. Então, não adianta ele se irritar, né? Mas, ok, a gente não julga também, né? Porque por algum motivo o corpo dele tá assim, naquele dia, naquele momento. O papel dele é esse? Não é, mas tem alguma coisa ali por trás que está fazendo ele se comportar dessa forma. Ele está irritado provavelmente com outras coisas e está explodindo na ponta com qualquer um que passa na frente. Mas esse tipo de gente, agora, eu não perco mais tempo, entendeu? Porque um tempo atrás eu ia chegar ainda e falar, pô, por que você está fazendo isso? Eu estou falando boa tarde para você está me fazendo essa ignorância. Então, essa energia, eu não estou mais
dando essa Ótimo, energia está se para ninguém. alinhando com ela, porque você se alinhar faz mal para você. Exatamente. Porque aí o que eu penso, ele está num pensamento tão longe do meu que é melhor não falar nada. Deixa eu sair e ficar, seguir meu caminho, porque é uma pessoa que eu não vou nem... Agradece, até amanhã, bom trabalho e segue em frente. Porque não vai Porque está mudar muito nada. longe, né? E não vai mudar, essa vibração não vai mudar, entendeu? De uma pessoa dessa. Está muito longe do que eu estou pensando. Então é melhor eu me afastar. Mas se você, usando o verbo que você colocou, vigiar o seu pensamento, a sua falha, a sua vibração, você não se alinha e você consegue mudar. E vou além, você pode conseguir mudar, inclusive, a vibração dele. Mas aí você precisa aprender, mas você também consegue. Às vezes eu consigo, mas tem dia que eu não quero perder muito tempo. Sim, Eu não tenho muita paciência. sim, Mas eu já consegui, situações, reverter uma agressividade, falando tranquilamente e tal, e a pessoa ficou bem sem graça, assim, entendeu? Mas isso tem que estar bem inspirada também, porque tem hora que eu não quero nem saber mesmo, deixar para lá e deixa ele aprender, deixa a vida fazer ele aprender, que é melhor. Tudo tem o seu porquê. Olha, fala aí, às vezes ele está falando aqui, tem um monte de gente querendo falar, me perdoe aí que quando eu começo a falar com a Vânia, eu não quero parar mais, já falei, cara. Se deixar ficar aqui, a gente falando até amanhã cedo. Desculpa aí ter falado muito. Gratidão, Martinha. Eu que agradeço. Tranquila. Alguém quer comentar alguma coisa, perguntar? É só sinalizar, tirar dúvida. Aproveita, agora é o momento. Tirar alguma dúvida. Boa tarde, ou boa tarde, não, boa noite. Oi, Aninha, pode falar. Oi. Vânia, eu Oi, tenho tentado, né, fazer as perguntas e eu ainda não consegui não julgar. Eu acho que, de repente, é um processo do momento também, a dificuldade é no processo do momento, porque tudo irrita muito, 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 muito fácil. Vamos lá. O quesito paciência diminuiu muito. E olha que eu sou muito paciente, Martinha me conhece, eu trabalho com criança, eu trabalho com idoso, então paciência, né? Lá... Diminuiu a partir de quando? Da pandemia? Na verdade, quando eu comecei a perceber os sinais de pavor e do medo em geral dos meus pais, aí eu comecei a não... Peraí. É que eu não entendi. Medo dos seus pais? Na verdade, o medo dos meus pais com a pandemia, ok. isso me tirou do eixo. Entendi. Entendeu? Então, assim, eu continuo tentando, todo dia eu tenho lá na minha escrivaninha, no menor do meu estudo, eu acordo, eu tenho lá, né, os 21 dias, seguindo 21 dias, eu tô, né? Mas tem dias que eu não consigo me equilibrar para continuar fluindo naquela energia. Aí destrambelha aí, mas que eu tenho tentado sim, e tenho conversado com o meu corpo, eu acho muito interessante isso. Que bom! Tiveram alguns dias que eu precisava ir em um determinado lugar, aqui perto de casa, e aí quando eu chegava no portão, aí não é isso que eu tenho que fazer, não é isso que meu corpo quer, eu voltava. É muito doido, é muito doido isso, né? É muito legal. Mas é meio que a mente fica querendo uma coisa e o corpo te mostra outra, né? É muito bacana. Eu disse, não, eu vou falar porque realmente é uma coisa que eu nunca imaginava, né? Mas ainda não está sendo fácil. E eu tenho uma pergunta para fazer para você e questionar a Martinha por que ela ainda não fez a mesma pergunta. Quando é que você vem a Salvador? Pois é, preciso marcar.
Desculpa, eu já perguntei muito, Aninha. Eu já falei quando ela no mínimo 3 meses aqui, Aninha. Estou para ir em breve, muito em breve. Tá certo. Mas Muita eu vou. gratidão. Primeiro que eu adoro viajar, eu amo Salvador, tenho família aí. Ai, que massa, muito legal. Ai, mas era isso, eu tô, Vou te falar uma coisa, Aninha. Por que que os seus pais têm esse medo? Por que que eles vibram diferente de você, ou sei lá, eu não sei se vocês convivem muito próximo, qual é o eu moro com eles. Eu moro Ah, você mora com eles, com né? eles? É Ótimo. porque assim, a nossa família é toda do Rio. Somos eu, meu pai, minha mãe e meu irmão que mora aqui perto. Então ele está com 80, vai fazer 80 anos, minha mãe de 75. Então eles têm muito medo de não conseguir mais ir ao Rio, ver o neto, ver a minha irmã. Então é muita coisa, né? Que é certo, o que é verdade na Covid, não sei o quê. Então, isso mexeu muito com ele, principalmente com meu pai. E pela idade, eles são um grupo de risco, né? Exatamente. E aí eu fico extremamente com medo, porque eu sou a pessoa que vou à rua e volto. Então, é tudo isso. Aí eu fiquei, realmente, eu não estou no meu equilíbrio normal, não estou. Então, assim, aí eu estou tentando, né, fazendo as perguntas, hoje tem mais 2, né, então, assim, e vamos caminhando, porque eu vou conseguir, estou me ajustando. Tá, eu vou te falar algumas coisas, vamos ver se a gente consegue melhorar essa energia. Primeiro, a vibração do medo é o que abre porta para você contrair o vírus. Quem não vibra medo, não é aquela coisa, eu não tenho medo, falar da boca para fora. É o que o corpo está vibrando. Né? Porque muita gente fala, não tenho medo, não tenho medo de nada, mas tem medo de um monte de coisa, né? Então, eu vou te dar um exemplo de uma pessoa que eu atendi a semana passada, é uma advogada, na verdade, os dois são advogados, o casal, tem um filho mais velho e uma filha, 2 filhos adolescentes, a filha tem 16 e o filho acho que tem tipo 18, 19. Todo mundo de máscara, lava a mão, álcool gel, tudo bonitinho, com a mão figurina, eles são todos, né? E aí fecharam o escritório, ficou um tempo todo mundo só trabalhando de casa. E aí a coisa começou a voltar, junho, chamaram a secretária, vai arrumando arquivo, enfim, né? Meio que eles ainda sem ir para o escritório, mas tipo, vamos trabalhar, vamos voltar. Né? E nisso o marido dela foi um dia para o escritório. Beleza. Aí depois de não sei quantos dias começou a ter sintomas de Covid. Aí foi ver a secretária antes que ele começou também a ter os sintomas e foi internada. E óbvio, dentro do escritório, eles de máscara, com todos os cuidados, tudo direitinho. Né? Então, não tiveram contato perto, não sei se ele mexeu no mesmo arquivo, enfim, não sei. Ele se infectou, voltou para casa, dias depois começou, não sei, fazer febre, sentir mal, fraqueza, né? Os sintomas, foi para o hospital, testou positivo, o hospital quis internar. Antes disso, ela já tinha testado, só que ela não tinha... Bom, todo mundo foi fazer teste. Negativo, 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 e ela já deu positivo. Só que ela não teve sintomas. Beleza, então é o marido e ela infectado. Quando o marido foi internado, a filha, super apegada ao pai,
quando ela deu a notícia para a filha, quando a filha recebeu a informação, o papai vai ficar internado. Pã! Entrou num pânico, num medo, chorou 40 minutos sem parar, desesperada, medo do pai morrer. No mesmo dia à noite começou a fazer febre, testou no dia seguinte positivo. Já o filho, veja você, chegou uma hora que eles relaxaram, o que eles falaram? Ah, todo mundo pegou, então, né? Não adianta máscara, lavar a mão, todo mundo comendo junto na mesma mesa, no mesmo apartamento, tudo junto, né? O tempo todo. O filho disse que virou para ela e falou assim: mas como é que tá esse negócio aí do papai? Tá sério? Tá grave? Não, ele tá bem, ele só tá internado para tomar os remédios. Ele não foi para UTI, tá controlado, isso, aquilo. Fazia um FaceTime com o pai, né? O tempo todo. Tô bem, tô bem, tô bem. Ah, mãe, então tudo bem, tô tranquilo. E quer saber? Eu não vou pegar Covid. Eu vou contar para os meus netos que eu vivi essa época, que morreu milhares de pessoas e eu não fui infectado. Adivinha? Os 3 zeraram o vírus e têm anticorpos, e o filho não tem 0 vírus e 0 anticorpos. O filho não pegou, mesmo estando dentro do mesmo apartamento. Entendi. Por que criança não se infecta? A criança está entendendo alguma coisa que está acontecendo? A criança está preocupada com alguma coisa? A criança está com medo de alguma coisa? Ah, a criança até 2 anos não precisa usar máscara. E pior que tem mãe tão neurótica que você vai ver a criancinha pequenininha, mal sabe usar, tá lá com o diabo da máscara na cara da criancinha. Eu falo, Jesus Cristo, andando na praça, na rua, ao ar livre, sem ninguém em volta, tá a mãe lá segurando a mão da criança. Entendeu? Então, assim, esse medo deles, acolha, respeite. Por quê? Porque eles carregam crenças no subconsciente que faz o corpo deles vibrar isso. Entendeu? Eles têm... hoje é muito fácil você se deslocar, você se viajar, né? Você viajar, você... enfim, ir para qualquer canto do mundo a qualquer momento que você quiser. Antigamente... era um evento fazer uma viagem do estado para o outro. Então, eles têm essa memória, entendeu? O neto está ali do lado. Se ele não for lá ver o neto pode vir vê-lo. Então, essa facilidade que a gente percebe com as nossas memórias, porque a gente tem experiências diferentes, é diferente da deles. Eles veem uma dificuldade onde a gente não consegue ver. E aí... fica triste, fica com medo. Eu estou imaginando. Assim mesmo. Então, procura mentalizar a quem pertence esse medo, a quem pertence isso. Porque muitas vezes você mudando a sua vibração, você não se irritando, isso reverbera neles e harmoniza todo mundo. Às vezes, só de você mudar já contribui na energia do todo. Eles, sem perceber, vão achar que melhorou porque melhorou, entendeu? Mas você que contribuiu pela mudança da sua vibração. Lembra da ressonância que eu expliquei? Ressonância e sintonia? Você atrai o que você está vibrando. Então, se você conseguir usar as ferramentas e mudar a sua vibração, naturalmente isso vai reverberar e eles vão se acalmar e você vai ver que as coisas vão começar a sair dessa... Imagina o perrengue que você não está vivendo. Até porque, com certeza, o medo deles foi o que te fez voltar para trás, né? Cada vez que você vai sair, você fica, não posso trazer o bicho para eles. Né? Não, na verdade, não foi nem que eu saí, foi pensando nisso, não. E realmente,
eu chegava e não. Eu saía porque eu tinha que fazer alguma coisa e aí chegava no portão, no prédio, e falava assim, não é isso que o meu corpo quer, não. Acabou. Não, ótimo, mas eu quero dizer assim, cada vez que você sai, você deve ter essa preocupação. Não sei se você faz isso, mas eu tenho amigas que nem moram com os pais, chega em casa, tira a roupa do lado de fora, põe num saco, tranca, vai lavar na máquina. Parece que tem um monstro ali que eu falo, Jesus Cristo, o que é isso? É um medo absurdo. Ai, não sai na rua nem para passear com o cachorro. Eu falo, mas você está se trancando por quê? O bicho não fica voando, não é um mosquito que vai vir te picar. Mas o medo, e vem de onde? Da informação. Fica ouvindo televisão, fica lendo porcaria, fica, entendeu? E aí não vou nem entrar nessa seara, porque a qualidade da informação, infelizmente, que a gente tem hoje no país está muito exatamente. triste, né? E aí tem pensamentos diferentes, enfim, que não vale a pena entrar nesse assunto. Mas sai da vibração do medo. Certo. A quem pertence esse medo? A quem pertence esse medo. E, sei lá, não sei como que é o dia a dia deles, procura alguma coisa para vocês fazerem juntos, alguma atividade para divertir, alguma coisa, sei lá. Valeu. Que contribuição eu posso ser? Ok. E esteja à disposição de ser a contribuição que eles precisarem. Né? Vocês estão aí 24 horas. Não, mas isso eu tô. Isso aí é mas veja bem, você fazer a pergunta é para criar espaço. É para sair da rotina do dia a dia. E aí você vai perceber as respostas e vai criar e vai sair dessa vibração toda aí que está te incomodando e está incomodando a eles. Ok, muito obrigada. Eu já fico aqui pensando, será que eles dormem bem? Ai, e trabalhando. Muito obrigada. Eu é que agradeço. Parabéns por cuidar dessas joias aí e pela contribuição da sua energia. Obrigada. Pessoal, nós estamos entrando nos 10 minutos finais, então se alguém quiser tirar dúvida, fazer pergunta, agora é o momento. E até legal, né, Vânia? Porque uma coisa que eu vim percebendo na mudança de hábito, né, quando a gente fala de televisão, essas coisas, é muito isso. No começo, nossa, eu chegava a assistir jornal, vários tipos de jornais e tal, e aquilo vai massacrando, a gente vai ficando denso, né? Porque o nosso subconsciente, ele não sabe o que é certo e o que é errado, né? Ele apenas armazena aquela informação. Tudo passa a ser verdade, exatamente. E eu vim percebendo muito isso. No começo, quando eu fui tentar me desconectar da televisão, eu estava assim no computador ou no celular, ou até lendo um livro. A televisão até ficava ligada com volume 0, mas ficava ligada. Hoje, eu já às vezes me pego não ligando nem a televisão. E é muito interessante, né? Porque você começa a ver mesmo a diferença. E você não tem interesse. Deixa eu ver o que está rolando. Aí você até entra para ver o que está rolando, mas você começa a não dar importância para certas informações. Né? Então é muito interessante. Mas é um trabalho, né? É um trabalho, porque a gente tem o hábito de assistir TV, de ver aquele jornal que a gente gosta, de ver aquela novela que a gente gosta. Né? E é muito interessante. Por exemplo, essa novela hoje que passa, A Fina Estampa, eu assisti lá atrás, né? Quando eu era nova, em casa passava. Gente, hoje me dá, é pesado para mim, me dá agonia no coração ver aquela maldade, aquela coisa. Eu não consigo. Aquilo me tira do sério hoje de tal maneira, eu fico pesada, meu coração fica angustiado, que eu tenho que parar e começar, cancela isso tudo, cancela que isso não é seu, e desligar a televisão. Eu não consigo mais assistir. Né? E aí eu começo a fazer meditação, porque quando eu me pego, que eu entro que a televisão tá ligada, que eu vejo aquela Tereza Cristina, só de eu ver aquela mulher, parece que eu tô vendo, gente, que pesado que é isso, como a gente é influenciado, né? E a gente acha uma coisa, e muita gente gosta, muita gente assiste, ok, tá tudo bem, né?
E é cada um, mas eu acho que quando a gente começa a trabalhar algumas coisas na mente da gente, que a gente começa a mudar alguns pontos de vista, eu achei muito interessante o que vem acontecendo comigo, porque antes era assim, eu assistia, depois eu consegui, de tantas pessoas, olha, não assiste isso está mudando a sua frequência, as coisas estão acontecendo com você, porque inconscientemente você está vibrando nessa energia. E aí, caramba, aí eu começava a desligar, mas no formato de baixar volume. Então, eu desligava dessa forma. Hoje, às vezes eu passo uma tarde, às vezes no meu quarto, ou no computador, ou lendo um livro, ou estudando, fazendo uma coisa, eu nem lembro que eu tenho televisão. É muito interessante, porque realmente eu consegui me desconectar de muitas coisas assim, eu vejo isso como bom, e ainda tenho que fazer um trabalho também com a Aninha aqui em casa, né? A minha mãe, por exemplo, ela adora um Datena, e eu fico em pavor aqui, né? Inclusive, eu tô para pegar ela para aplicar umas barras de Axe nela essa semana, porque hoje, foi muito engraçado, porque hoje eu peguei uma situação de vitimismo muito forte, e aí eu falo, mas aonde você vai enfiar na cabeça da pessoa para ela não ouvir aquele cara falar, gente? Aquelas coisas ruins toda, né? Então você tem que ficar lá, então vai ser na prática mesmo, vai ser com as barras lá, aplicando nela, porque não vai ter outro jeito, né? Eu brinco agora, lógico, né? Mas cada um, ela assiste o que ela quer, ela tem o livre-arbítrio dela, né? Cada um, mas eu vejo muito isso, né? A gente... eu assisto às vezes um jornal, quero ver o que está acontecendo, óbvio, vou lá, vejo, mas eu não fico ligada naquilo, né? E hoje realmente isso caiu assim cerca de 95%. E é muito interessante isso, porque você começa a se conectar com essas coisas, você vai percebendo mesmo algumas coisas, né? Então, coisas que eu percebi que eu estava me importando mais, eu estou começando a trabalhar, né? E hoje é uma coisa que é o meu desafio hoje, que eu venho trabalhando para tentar evoluir, é exercer a minha paciência, a minha ansiedade, né? Porque eu já quero falar, eu já quero resolver, eu já quero... É muito forte a ação, mas não é por, né? É energia demais, eu acho. Então, hoje eu venho trabalhando um pouco de, calma, respira, conta até 10. Tudo automático, né? Aí vai ser um lado meu, né? Mas, enfim, acho que já falei demais. E se alguém quiser falar alguma coisa aí, também a gente está nesses 10 minutinhos finais aí. Piloto automático. Esse negócio da novela, eu a vida inteira não gostei de assistir novela, eu nunca assisti, enfim, a minha avó adorava, e ela falava com os personagens, ela xingava, enfim, era uma vibração, e a gente ria, porque ela era divertida, mas hoje eu consigo perceber, a grande mudança é o quê? A gente perceber como hoje fica mais fácil por perceber a vibração do corpo. Né? Isso que você falou, antes eu assistia, não sei o quê, por mais que te incomodasse, você estava lá, você queria ouvir a história, você queria continuar, né? E você não tinha consciência do que aquilo estava de fato trazendo para o seu corpo, né? A gente não tinha esse olhar, né? Essa percepção. E é bem isso mesmo. Que bom que hoje você consegue perceber, né? Foi bem E eu interessante. falo, sei lá, eu não assisto nada de TV também, cancelei TV a cabo aqui em casa e eu quero me atualizar, vejo as coisas no YouTube, nas redes sociais, estou fora, faço questão de não ver, de não saber, até porque não dá para confiar no que o que falam é o que realmente está acontecendo, né? Então você não vai ficar sofrendo duas vezes, né? Pelo que estão dizendo que é e por saber se é ou não é. Deixa lá. Vida que segue, só não se sabe para onde. E é isso aí. Bem interessante. Alguém mais quer falar, Dedé? Aqui, a dona Marlene. Isabel, você quer falar? Não entendi. Não? Tá. Edilene também vai falar depois. Dona Marlene, ativa o som, por gentileza. Isso. Pronto. Pode falar. Pode falar.
Ups. Dona Marlene? Ela levantou a mão? Será que ela quer sou falar? eu. Isso, você. Posso falar? Eu tô falando que eu vou sair. Eu vou desligar aqui, tá? Ah, tá bom. Tá ótimo. Boa noite, muito obrigada. Boa noite, tchau, tchau, obrigada. Eu acho que ela Tchau, estava obrigada. dando tchau e eu achei que ela estava levantando a mão. Tava dando tchau. Obrigada, desculpa. Imagina. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite. Oi, Edilene, pode falar. Edilene? Será que estão me ouvindo? Parece que eu saí um pouco da internet. Agora sim, voltou. Caiu? Alguém mais? Enquanto isso, ela caiu. Oi, peraí. Aí quer falar alguma coisa? Voltou. A Bel vai falar, em seguida a Solene. Posso um pouquinho? Para Edilene. Pronto. Caiu a internet, mas voltou. Falou muito de fazer as perguntas, né? E às vezes comigo acontece é como se eu estivesse ouvindo respostas que eu nem perguntei. Então, eu vou fazer certa coisa e às vezes eu costumo falar até que meu mentor me orientou a fazer outra. E aí eu falo, eu vou fazer dessa outra forma. E dá tão certo. E eu comecei a prestar mais atenção nisso, né? Porque parece assim, é um som tão baixo e que às vezes a gente não percebe essa orientação, e que eu comecei a perceber o quanto ela é importante e que seguir mais essas orientações que chegam como se fossem insights, ela é muito importante na minha vida, né? Então, eu acho que às vezes são respostas às perguntas que talvez eu nem fiz, ou não lembro de ter feito, ou fiz sonhando, e que elas vêm naturalmente, né? Então, achei importante colocar essa situação. Maravilhosa, que super contribuição, Edilene. É justamente isso. Isso a gente chama de consciência. E assim, as pessoas, não vou dizer confundem, mas cada um dá um nome de mentor, de anjo da guarda, de anjo, sei lá, de meu santo, meu guia, pode dar o nome que quiser, e não precisa dar nome de fato, porque isso nada mais é que você, é o seu ser, a sua consciência. Para você ter uma ideia, estudos afirmam que, em média, a gente é 5% consciência e 95% subconsciente. Então, as ferramentas do Access, as ferramentas que a gente usa, são para expansão da consciência, são para expandir esse 5%, enfim, para você se conectar mais fácil com essa voz e você vai perceber a sua vida, você criar as coisas de uma forma assim mágica, como você mesmo já falou, né? É sempre a melhor escolha, vamos dizer assim. Porque não é a sua razão que está escolhendo, a razão está sempre julgando, procurando alguma coisa de errado para evitar. Quando você consegue desligar a razão, é quando você abre espaço para perceber essa voz. É o seu corpo, é o seu ser falando com você. Que muito linda. Bom. Muito bom. É muito mágico. Quando você experiencia isso, você fala, uau, que coisa incrível. Tipo, como assim? E o propósito do Access, é uma frase que eu gosto muito, é empoderar as pessoas a saberem que sabem. A primeira vez que eu ouvi essa frase, eu falei, gente, como assim? Né? Se eu sei, por que tem que me empoderar a saber? Mas é esse saber que a gente não acessa, é a consciência, é o que a gente acessa só os 5%. Então, é te dar
poder para você conseguir acessar, expandir esses 5%, sair dos julgamentos, sair do mental, de deixar o subconsciente e a razão tomando frente em tudo na sua vida e perceber o que o corpo tá te falando, enfim, tem gente que de fato escuta vozes, tem gente que vê, né, quem tem clarividência, enfim. E é isso, é maravilhoso quando a gente se conecta com nós mesmos, né? Por isso que é o ser você. Isso é o você. Muito bom. Parabéns. Muito bom. E algumas vezes que eu ouvi, né? E não segui, eu me arrependi muito. Porque eu lembrei que eu tinha recebido outra orientação. Né? E eu falei, poxa, eu devia ter seguido aquela orientação e não segui, olha o que deu, né? Então, até de situações ruins mesmo, de você falar, nossa, poderia ter evitado, porque eu tive aquela orientação que eu deveria ter seguido aquele outro caminho, né? Então, você começa a aprender a lidar com isso, né? Eu acho que é isso. E assim, sem sombra de dúvida, sem medo de errar, eu afirmo que todo mundo já experienciou isso alguma vez na vida. Lá na frente, dá alguma coisa errada, você quebra a cara, aí você para e fala, eu sabia que isso ia acontecer, alguma coisa me dizia que não era para eu fazer isso, não era para eu vir por aqui, não era para eu assinar esse contrato, não era para eu... E aí você foi porque a razão te tira dessa percepção e você começa a julgar, não, porque vai dar certo, e você se convence racionalmente, vai dar o passo, lá na frente você fala, putz, você não sabe quem é, mas tinha razão, era você. Eu tenho uma cliente que fala que ela tem uma abelha que fica zum, zum, zum no ouvido dela. Aí ela fala, então é para eu escutar mais a minha abelha? Eu falo, exatamente, segue a abelha e sai voando. Muito bom, muito bom. Obrigada. Parabéns. Obrigada por esse momento. Eu é que agradeço pela sua contribuição, muito bom, e parabéns mesmo. E vai em frente que a vida é bem mais divertida do que pode parecer. Obrigada, Edilene. Com você, Bel. Oi, tá. Puxa, uma pena, eu cheguei tarde, né? Ultimamente tá puxado, o trabalho tá indo até tarde e eu consegui pegar só o finalzinho, mas mais ou menos pelo que vocês estão falando aí deu para entender. E eu queria deixar só um depoimento aqui. Tem várias coisas até que eu gostaria de falar, mas como eu não participei aí da reunião, eu não sei nem se eu vou falar besteira. Mas uma coisa eu gostaria de dizer. Primeiro, assim, que essa pandemia está me dando a oportunidade de me conhecer mais e me transformar um bocado. Entrar no meu eu é muito importante e transformar isso. Eu sempre fui uma pessoa mais assim briguenta, desafiadora, e hoje eu estou tentando enxergar melhor as coisas com mais tranquilidade. Essa sensibilidade aí, essa vozinha, o sexto sentido, ele é impressionante. Como se quando a gente aprender a dar ouvidos, né? Vai ser uma coisa absurda, porque fala mesmo, né? Que a gente não sabe ainda, não aprendeu a dar ouvidos, a entender tudo que fala. Mas o que eu queria dizer é uma coisa que eu aprendi com uma amiga minha, que foi minha chefe, hoje é minha amiga e irmã, a Sandra Pires. Eu sempre fui assim, chegou, vai atender. A gente tinha uma equipe muito grande de promotoras quando trabalhava na L'Oréal e tinha que treinar esse pessoal para atender e tudo mais. Então, muitas vezes a gente ia em algum lugar e a pessoa estava de mau humor, cara fechada, e fala, poxa, mas que coisa mais deselegante, né? Atender o público dessa maneira. E aí ela tinha todo um jeitinho para chegar e falar assim, oi, o que está acontecendo com você? Você está brava hoje? Cadê seu sorriso? Era uma transformação, a pessoa abria um sorriso de orelha a orelha, falava, nossa,
não tô brava. A pessoa nem sabia, nem percebia que ela estava naquele mau humor, naquela cara fechada, e se transformava. Aí era super simpática, atendia a gente de uma maneira assim muito gentil, porque eu já não, eu antigamente, tá com cara fechada, eu também vou ficar com cara fechada, então eu não vou dar bola. E aí eu comecei a perceber que a pessoa, você não sabe o que está lá do outro lado, é o que você tinha acabado de falar, né? Você não sabe o que é outra pessoa e, de repente, você fala, dá uma situação de carinho, de atenção, a pessoa pode se transformar. Tem uns que não, mas a grande maioria, ela percebe que não está legal, aí ela abre o sorriso, ela te trata bem, acaba te tratando melhor do que iria ter. Porque, assim, você fez uma gentileza e um comentário legal, apesar dela estar com aquela cara horrorosa, né? Então, isso eu nunca me esqueço, ela sempre me ensinou e, assim, eu fui pegando os exemplos dela. É difícil, né? Porque eu já tenho um temperamento mais de sair na briga, mas eu estou melhorando pra caramba, é impressionante, porque e faz toda a diferença. Então, eu queria deixar só esse quesinho aí, porque realmente, se a gente fizer um elogio para aquela cara feia, às vezes a pessoa se toca e fala, poxa, ninguém tem nada a ver com o meu mau humor ou com a minha situação hoje, vou te tratar bem também, entendeu? Então, é isso. Pena que eu não peguei sua palestra inteira, gostaria muito, mas vou ver no link depois, que deve ser... Vai ficar gravado, depois você assiste, se tiver alguma coisa, pode falar eu comigo. vou. Tá bom, querida. Obrigada, gratidão. Obrigada, Gratidão a Bel. você. Só antes de passar aqui para a Soleni, que também já tinha levantado a mão, a gente vai deixar o link aí gravado da Vânia. Para quem chegou no meio também, vale assistir aí a primeira meia hora, né? Os primeiros 30 minutos, foi bem legal a abordagem, vale super a pena acompanhar, realmente, porque quem chegou na metade perdeu uma parte aí bem bacana que ela trouxe para a gente, contribuindo hoje, que foi bem reflexiva e causou bastante, nossa, né? Algumas colocações sobre as ferramentas, a forma de fazer, e foi bem interessante. Soleni caiu? Não. Soleni era a próxima, mas eu acho que ela caiu. Sumiu. Será que ela foi? Não tô... Bom, enfim. Aproveitando o momento, para quem está aqui hoje, faz parte do programa, nós fizemos uma reunião ontem, falando como vai ser o programa agora no segundo semestre, principalmente no mês de agosto, já que as pessoas estão todas voltando à sua rotina normal. Então, aguardem aí que a gente vai mandar a ata do que ficou definido para todo mundo aí até a próxima semana e como vai ser a partir de então. Tá? Não mudou muita coisa, pequenos ajustes, continua dentro da base do mesmo formato. Soleni voltou. Com você, Soleni, que você queria perguntar... Não, então. Aqui nesse intervalo que você estava voltando. Menina, eu gosto tanto de ficar assim ouvindo, porque eu viajo e diante de tantas situações que eu estou vivendo, entendeu? Cada um que colocou e que fez sua colocação me representa, entendeu? Então, para mim já está bastante, né? Só que assim, sobre a abelhinha, eu gostaria de falar, sabe, Vânia? Eu sinto das duas maneiras. Tem dias que eu saio de casa, sei lá. Travou. Oi, Soleni, travou? Tá voltando. Caiu aqui. Outro lado, que você levanta, não é? Você levanta, sai, até na loja você vira o preço de uma coisa para comprar. Quando chega no caixa, já aconteceu comigo muitas vezes, por isso que eu estou colocando. Você vê o preço de uma coisa e a moça olha, hoje você tem aquele desconto. Cara, desconto bom. Aí você deu certo no cartório, deu certo no banco, deu certo na... Aí você fala, nossa, no final do dia, geralmente. Nossa, hoje eu saí de casa
com a energia 10. Deu tudo certo. Energia boa, conectividade boa, frequência boa, até de bom dias em certos lugares, e sorriso, sabe? Mas eu sinto que tem os dois lados. O dia mais escuro, mais complicado, mas também muitas vezes eu venho para casa agradecendo. Nossa, obrigado, meu Deus, hoje deu tudo certinho. Eu sempre fui assim, a vida toda. Eu sempre fui assim. Sempre pensei dessa forma. Muito bom. Mas a proposta que eu vou fazer para você é, nesses dias cinzas, que parece que as coisas não estão dando certo, intensifique o uso das ferramentas. Faça perguntas, por quê? Enquanto você fica pensando, ai, porque hoje nada dá certo, ai, que hoje o dia tá ruim, ai, porque hoje, porque... Mesmo que você agradeça no final, mas você passa um perrengue o dia inteiro, expande. Que tem certo nisso que eu não estou percebendo? A quem pertence, sei lá, eu que você está achando que não está dando certo? Faz pergunta, como pode melhorar, o que mais é possível? Expande, 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 deixa, sai dessa nhaca. Isso para tudo absolutamente. Que tiver, porque isso está te desconectando de você, você percebe? Que você não é nada disso. Tudo que te incomoda não é seu. Tudo que te incomoda é pesado. Tudo que é pesado não é seu. O que é seu, o que é verdadeiro para você é o que vibra leveza. A gente falou isso na última live. E aí, por isso que tem a proposta de aprender a perceber o que o corpo está vibrando. Aprender a perceber o que é leve e o que é pesado. O dia cinza que tá pesado, não é seu. Expande. Tem dias bem cinzas mesmo, viu? Mas... Mesmo um dia cinza pode ser um bom dia. Sim. Tá bom. Tem que trazer leveza e a vibração, mantendo a vibração boa. Porque, na verdade, tem aquele verso que fala, né? O tempo é uma invenção, né? O que existe é o agora, né? Dia, semana, mês, ano, né? A gente só tem o agora. E é esse agora que a gente tem que viver e tem que fazer o que você escolhe viver, né? Criar a sua realidade. A gente tem muito a mania de ficar jogando o desejo, jogando a oportunidade de ser feliz para frente, né? É a história da árvore, né? A gente vai sempre, você quer o fruto, mas você vai sempre pondo a árvore mais longe de você. Ah, quando eu me formar, quando eu casar, porque eu tenho que ser não sei o quê, tenho que ter isso antes, tem só quando eu conseguir, sei lá o quê. Ah, e aí alcança o objetivo, né, inicial, e aí aquilo já perde o sentido e põe a árvore distante de novo e começa a projetar que só vai realizar quando alcançar aquela outra coisa. E a pessoa simplesmente está escolhendo viver nessa ansiedade, nessa escassez e vai ser feliz quando? E o aqui e agora? O que você faz com isso? Que é o único tempo que você tem. Né? Então, é ressignificar essas crenças que a gente tem e expandir tudo isso e o que mais é possível. O que mais é possível. Escolhe o que você quer criar na sua realidade. Como eu comentei também, não sei se foi na última live ou na anterior, os seus pontos de vista criam a sua realidade. Né? Tudo que você põe na cabeça, tudo que você determina que é assim, é o que você vai vibrar, é o que você vai atrair, é o que você está criando. Absolutamente tudo que a gente vive, somos nós que criamos. É a nossa energia, a nossa vibração que cria. Até o dia cinza. Gratidão, querida. Muito obrigada a você. Eu é que agradeço. Obrigada, Soleni. Pessoal, dou-lhe uma
Dou-lhe 2. Tem mais ninguém? Thaís, Dedé, Marcão, Maria Luzinete. Dou-lhe Quem 1, mais? dou-lhe 2. Alguém mais? A Marilu estava aí, né? Tá aqui escondidinha no escuro, ó. Olha ela aqui, ó. Tá escondidinha! Mari maravilhosa. Beijo, lindona. Saudades. Bom, pessoal. Podemos encerrar. Vai falar, Marilu? Não, só ia dar obrigada, um beijão para ela, que eu estou no escurinho por causa da gata, senão ela fica me chamando. A pessoa dentro de casa se esconde da gata. O que mais é possível? Vocês não sabem, eu deixo ela assistir televisão, eu ligo a televisão e saio sento com ela e saio na ponta do pé. Aí tem que botar o fone de ouvido, apagar a luz e ficar quietinha aqui. Põe ela para ouvir o Jornal Nacional, isso mesmo. Essa Marilu. Valeu, gente. Obrigada. Um beijão para todas aí, gente. Obrigadão, lindona. Eu agradeço a cada um de vocês. Alguma coisinha antes da gente encerrar? Sim, não? Quem? Delacy. É Delacy? Dedé, é. Dedé. Quer falar alguma coisa, Dedé? Não, só que eu tô amando. Cada vez eu aprendo mais. Linda, saudade de você. Muitas. Gratidão, viu, Dedé, por estar aqui contribuindo com essa sua energia maravilhosa. Eu adoro, adoro. Eu cobro toda semana. Ela fica me perguntando, essa semana não tem? Gratidão, linda. Pessoal, então vamos encerrar para o nosso fechamento. Quero agradecer demais por vocês escolherem estar com a gente aqui hoje. Gratidão imensa. Amanhã, 18h30, temos Denise Ascar com a segunda aula de ginástica holística, bem interessante. Eu vou mandar amanhã de manhã os materiais necessários para a aula. Então, são básicos, é bolinha de borracha, quem tiver, toalha ou lençol grande e... O que mais ela pediu? Acho que era só isso. E um lugar para você deitar, né? Então é bem interessante, mas amanhã de manhã eu coloco lá no grupo os materiais que vão precisar, mas basicamente é isso, é bem gostoso, é bem legal. No final da aula você sente uma diferença já no seu corpo. A aula não é aquela aula movimentada, é uma aula para você sentir seu corpo, para você sentir os pontos do seu corpo. É bem bacana, vale muito fazer. Amanhã às 18h30. Vou fazer. Vânia, gratidão. Da noite, 18h30, 6h30. Tá. Gratidão imensa por mais uma vez você contribuir com a gente. Deixo para você fazer as considerações e fechar aí, sem palavras, para agradecer toda essa contribuição enriquecedora que você vem trazendo para a gente, viu? Eu é que agradeço e, como eu falei no começo, eu tenho certeza que hoje eu estou no meu propósito de vida, porque eu amo muito o que eu faço. E independente de como seja a vida de cada um de vocês, procurem usar as ferramentas e procurem viver essa vibração. Porque a vida, a gente está aqui para se divertir, a gente está aqui para viver com leveza. E o que eu tenho visto, que eu tenho certeza que é o que todo mundo vê, é as pessoas vivendo no automático, sem saber por que estão aqui, para que estão aqui, e tristes, e ansiosas, e depressivas. E hoje eu atendi uma cliente que me contou uma história que eu fiquei, uau, fiquei trabalhando para expandir a energia, porque eu fiquei indignada. Ela falou que estava muito triste porque um amigo tinha sido morto depois de não sei quantos dias de um acidente de carro pequeno.
e no fim, parece que descobriram que era uma pessoa vizinha do condomínio, o cara foi querer falar com ele no sacolão, sei lá, ele não quis discutir, enfim, já tinha passado, já tinha consertado o carro, cada um consertou o seu. O cara sacou uma arma e matou o senhor. Então, assim, né, o inconsciente coletivo tá uma coisa assim, as pessoas estão muito fora de si, né? O que faz uma pessoa ter uma reação dessa, né? Então, procurem vibrar o melhor possível e acreditem que a sua vibração, da mesma forma que uma vibração de tristeza, de medo, contagia quem está à sua volta, né? Contamina o campo energético, a vibração de alegria, de disposição, a vibração que é legal, que cura a gente, também contamina da mesma forma, também contagia. Isso vai para o inconsciente coletivo e, sem se dar conta, você está contribuindo com o todo, né? Aquela hashtag todos somos um, né? Nós estamos todos conectados. Então, quanto mais você faz o bem para o outro, né? Vibrando bem, a contribuição é para você também. Uhum. Até rimou. Né? Ficou lindo. E o que precisar, contem comigo. Estou aqui, tenho um enorme prazer em contribuir, seja de que forma for. Gratidão. Eu vou falar de mais um projeto que eu estou trabalhando, que eventualmente alguém possa se interessar, as pessoas que moram em São Paulo. É um grupo de terapeutas, mas não necessariamente terapeutas. A gente tem um perfil no Instagram, @somostodoscuradores, e a gente tem feito ações voluntárias em comunidades, em aldeia indígena, no centro da cidade, levando cobertor, levando água mineral, enfim, levando doação que a gente recebe, seja de que tipo for. E a gente também tem uma parceria com @panela coletiva, que é um grupo de chefes de cozinha, o Atala, enfim, vários nomes aí brilhantes. E como que funciona? Cada fim de semana, isso começou tudo na pandemia, cada fim de semana, um tem o desafio de fazer um menu, claro que tem que ser refeições de baixo custo, e grupos isolados, pessoas isoladas, enfim, se você quiser participar, você pode cozinhar da sua própria casa, e daí a gente recolhe todas as marmitas, a gente dá todo o material, os descartáveis, enfim. As pessoas cozinham. Esse fim de semana a gente conseguiu produzir 900 marmitas e entregamos em pontos diferentes da cidade. A gente entrega aqui em Paraisópolis, tem o Projeto Curumim, que eu falei com o Marcão, meu amigo que está aqui. E, enfim, a gente recebe frutas, tem gente que costura máscara, e a gente entrega a refeição para... Normalmente vai uma pessoa buscar, mas faz aquela fila e tal, a gente entrega a refeição para a família toda, né? Tenta fazer uma sobremesa, uma fruta, um docinho. E, como eu falei, né? Sempre que você contribui com o próximo, muda a vibração, você planta uma sementinha e com certeza o universo devolve isso para você. Então, tem, né, pessoas em situações aí vulneráveis, crianças, idosos, gestantes, todo tipo de gente. Os índios sofreram um incêndio por um balão que caiu e queimou, perderam grande parte lá de tudo que eles tinham. A gente está reconstruindo, enfim, arrecadando coisa, elevando. E é maravilhoso, porque a sensação que eu tenho é que agora, na época de pandemia, as pessoas estão buscando mais ajudar o próximo. Então, se vocês entrarem no Instagram do Panela Coletiva, é muito engraçado que vocês vão ver que começou há poucos meses e no início eles faziam 45, 70 marmitas, não sei o quê, e foi aumentando a cada fim de semana, foi aumentando, chegamos a 900 esse fim de semana. Então, assim, uau, o que mais é possível. E é muito gratificante, é muito bacana. Então, quem
tiver vontade, seja de trabalhar pessoalmente, seja de contribuir de alguma forma, ou cozinhando, ou indo até a cozinha, fazendo parte da equipe, ou ajudando na entrega, o que for. Toda a contribuição é bem-vinda e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Obrigada, Lê, pelo espaço. Gratidão, Vânia, mais uma vez, como sempre. Gente, tenham uma ótima noite. Gratidão a todos. Lembrando que eu deixei já no grupo o Instagram da Vânia, coloquei aqui no chat os Instagrams que ela mencionou, e pelo Instagram dela também vocês conseguem acesso. O contato dela, se alguém precisar conversar com ela aí no particular. Então, obrigada mais uma vez pela escolha de vocês estarem aqui esta noite. Gratidão imensa, tenham todos uma boa noite e nos vemos nos próximos encontros. Gratidão. Boa noite. Beijo, pessoal. Beijo.